Bem-vindo a mais um Pod Empreendedor, o podcast que resolve as dores do empresário. E hoje a gente vai falar de um tema muito específico: como quebrar uma empresa. Ei, como assim, Zé? Já começando exatamente, você já vai entender. E eu tô aqui com um convidado muito especial, Arthur Lima, meu amigo que trabalha com desenvolvimento pessoal. Ele trabalha também com treinamentos aí, ele é treinador. Na verdade, eu vou deixar você se apresentar. Seja bem-vindo, meu amigo. É um prazer ter você aqui com a gente. Que maravilha, Oséias, aqui tá no Plataforma On, né? O Exatamente. local específico aqui em Alphaville. Eu tô aqui no podcast Pod Empreendedor, que top, hein? Ó, eu nunca tinha visto, assim, ouvido falar de um podcast que trabalhava em algo específico. É a melhor estratégia, né, Oséias, para trabalhar. Trabalhar com dor dos empresários. Existe uma coisa, todo empresário vai ter dor. Para começar aqui, para quebrar a sua cabeça, vou me apresentar um pouquinho, mas ó, todo empresário tem dor, vai ter dor. Agora o que não pode ter é sofrimento. Exato. Esse é o detalhe. Você sofre porque quer. Porque a dor que gera o sofrimento é essa que a gente não pode acontecer. A dor sempre vai ter. A dor de crescer, a dor de expandir, a dor de prosperar, a dor de falar, a dor de conhecer. Tudo existe um processo que exige de você a dor. É necessário. Até porque aí quando a gente vai ver, na própria Bíblia, começa especificando que assim quando o homem pecou, Deus falou muito claramente, a mulher ia ter dor de parto e o homem ia ter dor do trabalho. Só que essa dor do trabalho é maravilhosa, é algo digno, que dignifica toda pessoa que empreende. Então você que está aqui, você vai receber insights poderosos para mudar o seu negócio a partir de hoje. E começa com principalmente como não quebrar ou como quebrar a empresa. Exatamente. Então, pode ser de trás para frente, de frente para trás, dá no mesmo, viu, Zé? Você saber o que fazer, como não fazer. Você falou um negócio aí, até eu gosto muito de uma frase de um dos meus mentores, Paulo Vieira, que é: a dor é necessária, mas o sofrimento é opcional. Uau, que forte. Infelizmente, muitas vezes as pessoas, elas acabam sofrendo, até se vitimizando. Eu já sofri muito, olha, Zé, já sofri demais. Eu já sofri de muito, ó. Eu já sofri muito e esse sofrimento me gerou. O que faltava? Muita coisa faltava. Mas principalmente o ponto que eu vou falar aqui, você não tem que ficar aí até o final, você tem que assistir. Esse podcast vai lá na segunda-feira, né? Então, ó, você tem que assistir do início ao final. Mas quero me apresentar, José, estou muito feliz de estar aqui. E hoje eu trabalho principalmente com mentalidade. E aí, se você for falar assim, Arthur, mas o que é especificamente? Hoje eu empreendo, hoje eu sou mentor, hoje eu sou treinador, mas eu quero me identificar como alguém que transforma, que trabalha na transformação de vidas. Seja de mentalidade pessoal, seja na mentalidade de negócios e principalmente na sua mentalidade com Deus. Eu me especifico assim porque quando eu vou trabalhar, não tem algo que consiga me definir. Vou te fazer uma pergunta já começando aqui. Tá, às vezes o cara tá assistindo ali, mas o que você me disse esse negócio de misturar Deus nos negócios? Olha, na verdade, a primeira coisa para você não quebrar nos negócios, primeira, é ter Deus como primazia. Olha, o que a gente tem de empresários que vão na força do seu braço, o que a gente tem de empresários, Oséias, que colocam aquilo que sabe na frente daquilo que deveria ter primazia. É muito forte. Isso é perigoso, principalmente quando a gente entra nesse mundo de desenvolvimento. Pessoa, né? Não, é porque tem que separar. O mundo espiritual não funciona com o mundo profissional. Amigo que tá aqui é o que a gente mais escuta, né, amigo? A gente mais escuta. Isso é a maior mentira do mundo. A maior mentira é quando você não coloca Deus em tudo. Até porque a palavra de Deus fala de dar a glória de Deus. Dai a glória de Deus. Amigo, dar a glória de Deus é colocar ele em todos os seus projetos. Isso aí pra mim é igual quem chega assim, empresário, e fala assim, ó, o que acontece lá fora da sua casa fica na sua casa. Meu Deus. Não tem como. A Meu vida Deus. é sistêmica. O cara tá com o casamento lascado em casa, fala, o que aconteceu lá, fica lá. Aqui na empresa, é a empresa. Não tem como. Se o cara não tiver bem no espiritual, não tiver bem no outro, não vai. Não vai. Mas antes de eu falar isso aqui, ó Zé, eu tenho que fazer um overview aqui. Vai lá. Eu tenho que fazer aquele overview porque se a pessoa que tá aí não entender o que tem pro final, a Bíblia vai falar assim, o melhor é o fim do que o começo. Então o final sempre reserva a cereja do bolo. Eu tenho coisas fantásticas para falar. Oséias, as pessoas que estão aqui vão ser amplamente abençoadas. E eu quero começar, eu sempre começo com algo profético que vai mudar a vida de todas as pessoas que estão aqui. Eu tenho uma profecia primeiro para esse local. Para este local, eu profetizo que esse local prospere em tudo que ele fizer.
E eu costumo chegar de plantar essa semente, sabe por quê? Porque aonde há profeta, há prosperidade. Eu sou um profeta. E ser profeta, você também pode ser. É quando você declara algo que vá prosperar a vida da pessoa. Porque a Bíblia fala claramente, eu te abençoarei os que você abençoar. Aqueles que você abençoar serão abençoados. Então, eu abençoo este local, eu abençoo a sua vida, eu abençoo a vida do meu colega que está aqui, eu abençoo a sua vida que está aí. E eu quero falar uma coisa. Seus caminhos vão prosperar quando você confiar naquele que criou todas as coisas. Então, descanse e confia que com certeza a tua vida vai mudar, a tua estação vai mudar, como a minha está mudando. Como a minha está mudando muito. Então, eu vou falar assim, como não quebrar nos negócios. Eu vou falar pelo menos 5 motivos que todo empresário vai quebrar se ele não se atentar ao que eu vou falar aqui. Tem gente que já tá executando alguns desses, eu já até tá passando, chegando no último motivo. Já tá no finalzinho do ciclo para viver uma temporada ruim, não sabe. A vida é medida por ciclos. Sim. A vida é medida... Ah, é porque eu tô numa época muito boa, amigo. Se não virar bem, vai dar problema depois. Tá? Eu tô um mês bem, eu tô um ano muito bem. Se você não tiver atento aos detalhes que estão fazendo você prosperar naquele ano, no próximo ano pode ser que não esteja a colheita que você está tendo nesse. Então, as pessoas pensam que um dia para o outro vai mudar as coisas. Não, a vida é medida por ciclos. Eu vou contar coisas da minha vida aqui, que em uma época da minha vida eu estava muito bem em algo. Só que mudou os ciclos. E eu precisei visitar princípios. Eu precisei mudar minhas crenças. Porque eu quebrei. Eu quebrei por pelo menos 2 vezes. E por que eu quebrei? Você não está falando de algo que é principiante em algo que começou agora, não. Você está falando com alguém que é experiente em algo. E uma coisa, eu nunca mais volto para os erros que eu fiz. Isso é o mais importante. Às vezes a pessoa até erra, beleza, só que ela vai e erra no mesmo erro novamente, né? E quem é sábio, o inteligente ali, ele até erra, mas ele não vai errar o mesmo erro Ele novamente. vai crescer no erro que aconteceu. Você vai Agora existe um detalhe. Aí, mas eu queria só abrir um parênteses para quem tá lá, a questão dos ciclos. Depois que você finalizar, eu queria que você explicasse um pouco. Claro, eu posso falar de ciclos aqui que eu aprendi com um dos meus mentores, que é Pablo Massal. E é incrível sobre esses ciclos. Eu vou tentar falar aqui. Ver se a gente consegue falar que o tempo é corrido. Tem que fazer uma série. Mas vamos lá, tem que fazer. Ó, deixa eu falar uma coisa. Eu vou falar como não quebrar nos negócios. Eu vou te falar de algo que vai mudar a tua vida completamente. Eu vou falar sobre generosidade, mas eu quero dar 2 notícias de primeira mão nesse podcast incrível aqui. Primeiro, sobre um evento que eu vou revelar de primeira mão, não tinha revelado pra ninguém, não soltei nas minhas redes sociais. Coloca exclusivo aí, editor. Coloca exclusivo nesse negócio, um evento que vai abalar a Alphaville, meu amigo. Que vai abalar São Paulo, que vai abalar o Brasil. Nós vamos cumprir uma agenda. Uma agenda de generosidade. Nós vamos cumprir uma agenda de avivamento e nós vamos cumprir uma agenda de milagres sobre a tua vida, sobre a vida desse podcast, de milagres sobre a vida de todos que estão escutando aqui. É um evento. E eu vou anunciar de primeira mão a criação do meu instituto aqui, que eu não tinha revelado também. É exclusivo. Uau, meu Deus do céu. Aí você fala assim, mas criou o instituto do novo, do nada? Não, amigo, eu já venho com isso há muito tempo no meu coração. E Deus me deu algo poderoso, participei da Conferência Destino, e Deus ativou meu ministério. O quanto é importante você ter seu ministério. Vou falar sobre ele agora, de primeira mão aqui para você que está assistindo. E isso aqui não é para mim, não é para o Zé, não é para o Pô de Empreendedor, é para você que está aqui. Iniciar seus negócios sabendo que Deus vai prosperar todos os seus caminhos se você colocar a fé nele. Mas fica até o final que lá você vai receber. Jesus! Oportunidade. Como fluir na generosidade, Azéas? Ó, vou falar sobre as 3 faces da generosidade. Vou falar sobre os 3 motivos para você começar a ser generoso hoje. Porque esse evento, ele fala de generosidade. É o primeiro ponto. Depois avivamento, depois milagres. Ele tem essas 3 primazias, tá? Então, vamos começar? Vamos começar? E quem quiser saber mais, vai aguardar até o final, que você vai saber como, inclusive, você vai fazer para participar desse evento e saber dessas novidades, que é exclusiva para quem ficar aí até o final. Meu amigo, pra gente dar o início aqui agora, a gente tem que cumprir, tem muita promessa aí, é pouco tempo pra gente entregar tudo aí, é muito conteúdo, mas sobre os ciclos... coisa a gente faz hoje. A gente vai ter que fazer uma série aí, ó. Continua no 2º capítulo. Mas assim, ó... Eu vou fazer o seguinte, Odés. Vamos falar dos ciclos no finalzinho. Se não der tempo, a gente deixa água na boca pro pessoal
Pro próximo capítulo. Eu vou fazer o máximo pra gente conseguir falar. Como tem muito assunto, tem muita Show. coisa forte aqui pra falar, então vamos responder as perguntas. A pergunta que é o nosso tema: como não quebrar uma empresa? Exatamente. Olha, pra você, deixa eu te falar. Primeiro, as pessoas que têm medo de quebrar. Vai atrair. Não tem jeito. Não tem jeito. E por que atrai? Alguns momentos da minha vida, eu exatamente sabia porque ia quebrar. Isso é muito forte. Por quê? Porque o medo que você tem dentro de você é uma resposta àquilo que vai te acontecer. E por que o medo vem? Por falta do conhecimento. E a primeira coisa que você tem que entender, a primeira coisa para você não quebrar nos negócios, começa com ter Deus como primazia no teu negócio. Eu poderia começar com orgulho, que é o principal. Jim Collins fala no seu livro, meu Deus, é muito forte esse livro. Ele fala que o principal motivo de todas as empresas que ele avaliou, ele é um cara que avaliou muitas empresas. E ele fala que o principal motivo das empresas quebrarem, orgulho. Mas o orgulho vem primeiramente com a falta de Deus de primazia nos negócios. Entenda uma coisa para você que está aqui. Quando você acredita que misturar Deus com o seu negócio é algo que não vai te fazer prosperar, ou aquilo que vai atrapalhar teu negócio, começa errado daí. A quebra começa quando você não honra os princípios, porque existem princípios para negócios que são infalíveis. A gente poderia citar vários aqui. Aí entra na questão do religioso. Eu pego e falo assim, cara, eu sou crente. Princípios não tem nada a ver com religiosidade, tá? Eu sou crente, eu vou na igreja e o cara parece que não faz nada ali, mas o cara prospera. E aí eu vejo, o cara, às vezes ele não frequenta uma igreja, para um religioso, tem toda a questão, mas ele cumpre princípios. Exatamente. É aí que tá a diferença. E às vezes o cara é um religioso, vai na igreja, faz tudo, mas não cumpre princípios. E não prospera. Exatamente. Esse é o ponto-chave. Religiosidade não tem nada a ver com princípios. Princípios foram determinados por Deus e o que ele falou vai se cumprir. Não tem volta. Você pode ser o maior pecador, errar, mas se você cumpre os princípios no teu negócio vai prosperar. É até uma coisa meio, para quem é religioso, se contorce todinho, começa a se mexer. Peraí, Deus falou que a pessoa tem... Não, amigo, vai se cumprir. Se você cumpre até errado, a pessoa pensar que cumprir uma parte da Bíblia e tem um erro, eu falei até num podcast sobre isso, as pessoas querem cumprir princípios e se esquecem de Deus, daquele que criou os princípios. É uma leitura totalmente errada. E tem muitos empresários que hoje querem, né, e buscam ser mentoreados por aqueles que conhecem a Deus, por conta de verem eles prosperarem e quererem prosperar também. Tem nada de errado nisso. Só que tenha cuidado com isso também. Porque os princípios apontam para o Criador. E quando a pessoa começa a desvirtuar aquilo que foi criado para que você possa prosperar, para usar para outros motivos, isso pode dar errado também. Isso pode dar errado. E dá bom inicialmente, mas a Bíblia fala que a gente, em Salmos, claramente, que a gente não pode ver e acreditar que o ímpio está prosperando e você não. A gente não pode, porque o ímpio, que é aquele que prospera, ele some muito rápido. Ele some, ele é como a Eva, que é por isso que a gente não pode observar. Né? Não se mantém. Ele pode prosperar por um ponto, mas todo empresário que tem com Deus como primazia e cumpre princípio, acontece uma coisa, Oséias, ele permanece. Pode ser 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos. Você vai ver, ele tá de pé sempre. Eu não sei se forte eu me atentei para isso ou se tá acontecendo, mas o que você que trabalha nesse mundo aí do empreendedorismo e também com mentoria, parece que tá tendo uma sede dos empresários hoje, principalmente por essa parte. Hoje eles estão tendo mais clareza disso, tá começando a entender isso mais de os empresários, grandes nomes né, aí, que são influentes, eles começaram a puxar esse caminho para o princípio, para Deus, apontando para esse caminho. Você percebeu isso ou é algo que só eu tenho? Realidade hoje no mundo dos negócios. Colocar a espiritualidade. Existe um termo muito diferente, nós temos que distinguir aqui, né? A espiritualidade é muito importante. Vai ver Tesla,
né? É só ver o exemplo da Tesla. Existe um momento espiritual das pessoas que estão lá. Os criadores têm um momento espiritual para receber downloads. Amigo, deixa eu te entender. Deixa eu te falar uma coisa, você que é leigo. Tudo hoje que é visível, um dia foi invisível. Já foi criado, né? Já foi criado. Só acessar, baixar o download. Exatamente. Você que está pensando aqui, é porque eu tenho que acreditar no mundo visível. Ok, mas o mundo invisível é mais real do que o mundo visível. Só para você não entender. Então, tudo que você vai baixar de download já está criado. Nada se cria hoje. Deus criou todas as coisas. Deus criou todas as coisas. Então, para você acessar aquilo que você ainda não acessou, você precisa acessar o mundo espiritual. Ok, todas as pessoas que tiverem contato com o mundo espiritual, elas vão ser chamadas para algo muito maior. A Bíblia vai falar que se a gente acreditar que só existe vida nesse momento terreno, a gente é o homem mais miserável dessa terra. Nós somos as pessoas mais miseráveis. Existe uma vida eterna, que tudo que a gente faz é contabilizado para essa vida eterna. Sim. É o mundo espiritual. E às vezes a pessoa tá do outro lado, esse cara começaram a falar de negócio, agora que é espiritual, tá aparecendo um culto aqui agora. Mas e se ele tem interesse, como que faz? Tá falando de acessar o mundo espiritual. O cara é leigo, ele não entende isso. Como que acessa o mundo espiritual? É muito simples. Então, Entender tá que ele fácil, existe. é simples, Primeiro, entender que ele existe. Segundo, acreditar e ter fé. A fé. Aí entra A fé é o fundamento. Eu ouvi essa semana passada. Tem gente que fala que é baboseira, viu, Zé? Não, mas... Você fala assim, ai, como é que o cara vai pagar por não sei quanto pra estar num negócio desse, amigo, que você não entendeu nada. Não entendeu nada. Você não entendeu nada do mundo dos negócios. E eu ouvi, falando principalmente questão de fé, a fé vem pelo ouvir, mas o diabo vem pelo ver. Porque às vezes o que acontece? Você ouve e muitas vezes não acredita. Mas por quê? Porque o que você tá vendo, né? Cara, mas não é possível. Pelo que eu tô vendo, não é possível isso acontecer. O diabo, ele sempre vai vir pelo que você enxerga. Mas a fé, né? Quando vem a palavra de Deus, sempre pelo ouvir. Ouvir e acreditar que você consegue acessar isso. Uau! O que muda, Zéia? A vida das pessoas, eu vou falar, é a visão que você tem sobre tudo que você faz. Aí a visão... A visão vai te levar aonde você já colocou no teu consciente e subconsciente. Uma das coisas que eu mais estudo e o que eu mais sei onde eu vou chegar é pelo aquilo que eu já criei no meu subconsciente. Entenda o seguinte, existe uma visão da alma do teu espírito. Ela já viu coisas que você não viu ainda. Ela já sente que é pra você. Sabe aquele negócio que teu coração quando você escuta algo, é algo que você já viu no futuro e não sabe. E quanto mais você entender do mundo espiritual e que Deus pode te proporcionar, mais você consegue enxergar e ter discernimento. Às vezes, você que está aqui tem até visão, mas, Oséias, falta o discernimento. O discernimento vem pela jornada e pela caminhada. O discernimento vem pelo conhecimento. O discernimento vem pela ambiência que você vive. O discernimento vem pela... meu Deus, isso aqui é forte. Pela consistência que você tem da visão e do discernimento. Aí você falou uma palavra-chave, consistência. E aí eu vejo que isso é um grande desafio, tanto, não só para empresários, de todos. Em tudo que começa. Todos. Consistência, constância. Realmente, eu acredito, hoje eu tô motivado, eu acredito que eu vou chegar. Amanhã, depois de amanhã, daqui 15 dias, vai baixando, não vejo acontecer. E aí a consistência começa. Existem 15 princípios que eu falo. Eu tenho até um e-book que eu formei agora recentemente, que fala de 15 sementes que você tem que plantar. No reino espiritual, para você que está aqui, nós estamos começando com o primeiro ponto. Falta de Deus em primazia. E o mundo espiritual é Deus. A ciência foi feita porque revela quem é o Criador. Então, se você acredita em ciência, comece a colocar em prática pelo menos a ciência. Começa com a ciência e depois vai com a espiritualidade. Beleza? Para você que está aqui. Então, entenda uma coisa. No mundo espiritual, tudo é uma semente. Então, se todas as coisas foram criadas e tudo está numa dimensão espiritual, quando eu planto semente aqui nessa terra, eu planto semente lá também, porque a Bíblia vai falar que tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Então, se tudo é ligado na terra, é ligado no céu, tudo que eu concordo na terra começa a funcionar no céu. Então, entenda que por acreditar e confiar que Deus existe, eu coloco ele como primazia, eu começo a mudar e criar e acreditar nos princípios, eu começo a plantar semente do que eu preciso colher no futuro. Então existem 15 sementes que você tem que plantar. E aí vai, quais são as sementes, Arthur, que eu tenho que plantar? A semente da honra, a semente
Isso aqui são princípios que são sementes também. E aí, se eu fosse falar aqui, a gente tomar todo o tempo. Mas entenda uma coisa. Sementes são pequenos atos que você faz no dia a dia para que teu negócio comece a crescer. E se você acredita em princípios, comece a aplicar os princípios que você vai ver sua empresa mudar em poucos dias, em poucos meses. E tem que ter consistência, porque o que você planta hoje pode colher daqui a 6 meses, daqui a 3 meses. Oséias pode colher em 1 ano, pode colher em 2 anos, pode colher em 3 anos. Só tem que acreditar nisso, vai colher. Só colhe quem planta, né? Só colhe quem planta. Meu amigo, só esse Só tema começou aqui. já daria um podcast. Meu Deus do céu. Eu não vou entrar nisso agora. Agora, Segundo ponto, orgulho. Vou te contar uma história. Eu tinha um negócio que eu estava faturando muito, negócio de franquias. Eu comecei em 2015 e esse negócio durou até um pouquinho antes do que isso. Eu passei 7 anos nesse negócio. E quando a gente fala de ciclo, você tem que acreditar. O mundo espiritual é medido por ciclos. E se eu conseguir falar nesse e não for no outro, eu quero que você acredite numa coisa. 7 anos eu encerrei esse ciclo no meu negócio. Mas foi um negócio muito incrível que Deus permitiu que eu experimentasse. Eu viver aquele momento para mim aprender para aquilo que Ele ia trazer no futuro que começa hoje. Entenda o seguinte, tudo que você passa na sua vida é uma semente que você plantou. Eu vou contar uma história do Paulo Vieira aqui que você não vai acreditar. Eu com 17 anos estava conhecendo Paulo Vieira em uma sala de estacionamento do Norte Shopping. 17 anos? 17 anos. Então os caras acham que conhecem. Eu tava conhecendo ele, eu morava em Fortaleza, e ele morou em Fortaleza a vida dele. Eu vi a história dele crescer e eu vou te contar uma coisa reveladora aqui, vai te assustar. Mas segura aí, que eu não quero falar sobre isso agora. Eu quero falar de algo que me impactou. Me impactou, porque o orgulho me consumiu. Aos 13 anos de idade eu tava saindo no portão de casa. E na minha adolescência eu tive uma infância com muitos traumas emocionais. E aí foi o que me formou, foi o que eu agradeço a Deus até hoje por tudo que eu vivi, porque se eu não vivesse aquilo hoje, se eu não contasse uma história boa da minha história, eu não poderia chegar aqui e sair contando, eu não teria a autoridade que eu tenho hoje para falar. Eu não teria uma fluidez tão grande na minha comunicação e uma verdade tão grande que você está sentindo no seu espírito aí para falar, se eu não tivesse essa certeza. Os 13 anos de idade eu saía no meu portão, meus amigos falavam assim, ó, lá vem o Arthur, filho do seu Damião falido. Forte isso. É forte, hein? E porque eu quebrei na vida? Carregou isso junto. Carreguei. Padrão de repetição. E se eu fosse falar aqui também, a gente ia passar o dia todo. Mas entenda uma coisa. Eu quero que você entenda. O orgulho vai te destruir. E o orgulho, as pessoas têm um entendimento muito errado. Você sabe o que mais? Sabe o que mais derruba um ser humano de onde ele estiver? Oséias. Soberba. Soberba, ego. Tá soberba, ego, arrogância, são tudo filho do orgulho. É isso que eu ia falar, tá tudo da mesma família ali. Tá tudo irmã e parente. A Bíblia vai falar que a soberba precede a ruína. Ah, meu Deus. Forte, né? Olha. Aí você fala, ai, não vou meter espiritualidade. Amigo, tudo que você quiser saber sobre o mundo dos negócios, na sua vida tá na palavra. Sobre tudo, né? Sobre tudo. Relacionamento tá na Bíblia, Tudo, tá na Bíblia, tudo. Da Bíblia. Tudo. Eu vejo muito, é aquela questão, né? Reis por falta de conhecimento. E, infelizmente, a maior parte das pessoas hoje se diz cristão, de alguma forma tem uma Bíblia dentro de casa, uma boa parte, nem que seja aberta em um único lugar. Apesar lá. de ainda não viverem a realidade de Cristo na vida. Ou seja, eu vejo gente desesperado buscando solução, mas teve com a solução a vida inteira dentro de casa. Tá ali. Tá ali. Só abrir. Só abrir e só fazer. Uau. E eu vou te contar uma história aqui. Eu me lembro que eu tinha acabado de adquirir um veículo, 4x4, um veículo que estava na época caríssimo, valia, vou nem falar de valor aqui, mas valia muito dinheiro. E certo dia eu saindo com a minha esposa, saí na rua, nessa época eu morava em outra região, meus negócios prosperavam lá. E um certo senhor, eu passei numa rua, ele passou pertinho do meu carro. E quando ele passou, ele arranhou meu carro. De uma ponta a outra com o guidão da bicicleta dele. Nossa. Aí você descobre inteligência emocional ou não? E eu tava começando, amigo, minha jornada de inteligência emocional. Eu pouco sabia sobre conhecimento, mas tinha uma coisa que tinha imperado na minha vida. O orgulho. E sabe onde ele foi plantado?
Quando eu saí, naquele dia, aos 13 anos, eu disse para os meus colegas, para todos que estavam lá, eu disse, esse pessoal vai ter que engolir onde eu vou chegar na minha vida. E aí você pensa, mas é importante a gente ter orgulho de nós mesmos. Amigo, tem orgulho que é baseado na soberba. Cuidado. E a palavra orgulho, eu não gosto nem de repetir, porque ela remata algo, vamos dizer assim, muito mal. Porque a humanidade caiu pelo orgulho. Mas a humanidade está sendo restituída pela humildade. Porque Cristo, quando veio à Terra, ele trouxe a humildade. E ali, naquele momento, o orgulho dominava a minha vida. E aí, o que aconteceu? Eu desci do carro. E muita raiva. Eu disse, o Senhor não tem condição de custear o que o Senhor fez agora no meu carro. A minha esposa olhou. E aí eu falei e saí dali com muita raiva. E a soberba tinha dominado a minha vida. E eu falo isso com muita clareza, eu falo para você não quebrar. Para não quebrar. Arthur, mas é tão simples isso, falar dessa forma. Mas naquele dia eu entendi que eu tinha baseado toda a minha estrutura de identidade, eu tinha construído sobre um castelo de areia. Sobre a soberba. Porque eu queria mostrar para os outros aonde eu tinha chegado. E é incrível isso. Você vai chegar onde você determinar chegar. Mas, meu amigo, nunca se esqueça da humildade. Isso, e é a parte mais importante. E quando eu cheguei dentro do carro, aconteceu algo. A minha esposa falou, nunca vi você tratando as pessoas assim, Arthur. A soberba tá reinando na sua vida. Eu disse, que nada, que nada. Que nada, o cara é o meu carro, ele teria que pagar, só que ele não tem condição e eu vou sair com esse prejuízo. Mas naquele dia eu entendi onde eu tinha chegado. E às vezes a pessoa só vai entender isso porque às vezes a gente tem uma falsa humildade. Até falsa humildade. Não, eu sou humilde, eu ajudo, eu ajudava as pessoas. Igual a inteligência emocional. Hoje existe a falsa inteligência emocional. Exatamente, uma onda muito grande. O pessoal, todo mundo tem inteligência emocional, mas você só descobre se tem realmente na colocada em pressão. Exatamente. Coloca ela na prova. Coloca ela na prova. Coloca ela no fogo para você ver se funciona. Falsa humildade, a falsa... eu ajudo, eu faço isso, eu faço aquilo. Eu conheço uma pessoa quando ela fala que não tem orgulho. Daqui, eu sou mais orgulhoso. E trabalho todo santo dia. Eu tenho que humilhar a minha alma todo dia na oração. Porque senão a soberba vem. Eu tenho que humilhar o meu espírito todo dia a ouvir a palavra. Eu tenho que humilhar a minha carne frequentemente no jejum. Porque senão ela aparece de volta. Você não está livre disso não, meu amigo. E aqui, principalmente esse meio que a gente vive hoje aqui de Alphaville, é muito fácil. Porque o status manda muito aqui. Sabe qual é o maior orgulho da maioria que vem aqui para Alphaville? Vou te revelar aqui. Superficialidade. Quer mostrar o que é e que não tem. Para pessoas que não estão nem aí para elas, muitas vezes, né? Muitas vezes. Começa daí. Você que é superficial. É um dos motivos, já vou falar do terceiro aqui. Vou falar do terceiro. Superficialidade. É a pessoa que pensa que lê um livro sabe de tudo. E quer ensinar os outros. Amigo, não tá errado você querer ensinar o que você aprendeu. E eu falo para você, faça e vá consertando, vá remendando, vá aí fazendo uma conjectura em tudo que você tá fazendo. Não deixe de fazer. Mas tem uma coisa, não deixe de aprender. Não pense que já sabe de tudo porque lê um livro e porque tá numa mentoria e tá ensinando todo mundo. O melhor aprendizado que tem é quando você tem experiência pelo que você passou. Se você não puder ter experiência com isso e aprender no conhecimento, ter sabedoria para aprender antes de ter experiência, melhor. Mas se você puder ter experiência, existe uma dupla honra para quem tem experiências ruins, de vergonha, de uma forma negativa. Você vai ter uma dupla honra porque a Bíblia fala disso. E quando você conserta seu caminho, você tem experiência na sua pele para poder ensinar os outros. Mas a superficialidade é algo que me assusta. Que me assusta mesmo. E a coisa que mais sufoca não é a profundidade, é a superficialidade. Ela vai te sufocar. Cuidado. Infelizmente. Cuidado, vai te sufocar. Nós estamos no terceiro. E o quarto? Qual que é o quarto? Quarto, vamos lá, vamos correr aqui. São quantos? São 5. Falei 3, não foi? Certo. Quarto, atalho. Eu peguei atalhos na minha vida porque eu não queria escutar. Eu coloquei uma loja no shopping que me desestabilizou completamente. Foi a minha primeira quebra financeira. Por quê? Vaidade. E a vaidade vem da onde? Orgulho. Tá uma ligada a outra.
E eu tava crescendo, tava com 2, 3 lojas. Não, vou colocar uma loja no shopping porque todo empresário de sucesso tem. A vaidade começou a dominar meu coração. Motivo por qual você fez E a minha esposa chegou, não escuta. Quem é vaidoso, quem é orgulhoso, não escuta. Arthur, chegou a hora de sair desse shopping. Eu não. Vou continuar, porque eu sou comercial, porque eu vou vender, as coisas vão mudar. Esse é ruim de quem é comercial demais. O ruim de quem é comercial demais, que tem, né, a influência de querer vender, sabe vender muito bem, é que não escuta. E quando você tem esse perfil e não tem a humildade para poder comportar a inteligência emocional, aí você começa a errar. Você começa a falhar. Ela falou que chegou a hora de sair. Eu disse, não, vamos aguentar. E eu passei um ano nesse negócio, foi o que me trouxe a primeira quebra da minha vida. Porque eu não escutei o momento certo de sair. O momento certo de aproveitar a saída. Sai agora, porque dá tempo. E se você tá com um negócio... Isso já aconteceu na minha vida. Você tem uma oportunidade de fazer uma venda, uma oportunidade de... Aí quer passar um pouquinho. Quer postergar. Não, vou esperar mais um pouquinho. E aí, só que você já tem todos os sinais que não tá dando certo. Não tá faturando. Amigo, quando começa a ter sinais, é chuva. É só olhar pro céu, é chuva vindo. Só que é difícil você aceitar ou pivotar, ou sair fora ou pivotar em algum momento. É a parte mais difícil. Às vezes pivotar tem que voltar um pouquinho pra trás. Exatamente. Amigo, deixa eu te falar um negócio, rapidinho. Falta um ainda e falta os ciclos. Mas eu quero abrir um leque aqui, eu sei que você tem um evento extraordinário. Que vai eu quero falar sobre o evento. Eu queria que você falasse sobre o evento, porque se não der tempo, é muita coisa aqui. É verdade. A gente tem uma agenda aqui, a seguir, depois, continuando depois do podcast. A gente vai fazer já um convite pra você. E aí o pessoal vai ficar lá. A gente vai continuar esse assunto depois, vou ver a agenda do Arthur, se ele topar lá no Instagram. A gente faz uma live no Instagram, deixa pra vocês depois, ele vai deixar o Instagram dele pra vocês seguir. Fechou. E a gente vai anunciar lá pra gente continuar esse assunto. Fechou. O evento, que evento Vamos lá, eu aqui? quero que você saiba de uma coisa. O que vai mudar a sua vida hoje é entender sobre generosidade. Esse evento, eu nunca pensei em fazer ele. Nunca pensei, Osés. Por que você vai fazer esse evento? Por que eu vou fazer? Existe uma promessa sobre a minha vida. Né? Uma promessa. E você também tem promessas. Qual promessa que você vai pegar na Bíblia hoje? É só pegar uma delas. É só pegar. Mas existe uma promessa direcionada a mim. O que Deus ia fazer na minha vida. E para quem tem promessa, acredite numa coisa. Você vai ser marcado em algum momento da sua vida. E quando Ele te marca... Ele está dizendo o seguinte, esse aqui foi separado para algo que eu vou construir sobre o futuro. Sobre o ministério dele, sobre a vida que ele vai acontecer na vida. Por quê? Porque Deus conhece o nosso coração. Ele sabe a nossa resistência, ele sabe a nossa resiliência, ele sabe de tudo às vezes. Ele entende tudo que vai acontecer na sua vida no futuro. E ele te entrega coisas sabendo do teu coração. Ele não vai entregar quando ele conhece o coração. Mas quando ele te promete, ele sabe que você tem capacidade. Que não vem de nós, vem de Deus. Mas ele te dá capacidade para você chegar onde você quiser. E isso vem... Esse evento vai vir construído disso. Olha que incrível. Então, o que acontece? Eu não tinha noção do que ia fazer isso na minha vida. Primeiro, o que acontece? Você vai ser sempre convidado a renunciar a algo na sua vida. Esse evento começou de uma renúncia. Meu filho estava morrendo no hospital. E aí poucos sabem, eu já contei essa história. E se eu for te contar a história todinha, dá outro podcast também. Mas eu já gravei alguns podcasts falando sobre isso. Ele estava morrendo no hospital. E eu poderia contar detalhes de uma forma mais ainda poderosa que ia te impactar. Mas eu não quero pegar nesse nível. Eu quero só falar uma coisa. Você sempre vai ser chamado à renúncia. E quando você renuncia a algo, Deus está pronto para te honrar. A melhor coisa que você vai fazer na sua vida hoje, seja empresário, seja qualquer atividade que você esteja, na sua identidade, você vai ter que ter renúncia sobre a sua vida. Você vai ter que renunciar. E naquele momento eu renunciei. Meu filho estava morrendo e Deus chegava para mim e falava assim, que queres que eu te faça? É como ele chegava no milagre, né? Pro cego, ele chegou pro cego, ele chegou pro paralítico. Ele sabia o que tinha que fazer, mas ele pergunta. Por quê? Porque toda pergunta ela vem carregada de situações, de renúncias, de decretos, de declarações. Ela vai vir dessa forma. E ele perguntava para mim, eu dizia assim, meu filho nasceu com má formação na perna, ele tem... ele teve falta de oxigenação no cérebro quando nasceu, ele tem um pouco de atraso. E eu começava a pensar o que eu ia passar com essa criança, com tudo que ele ia viver.
E Deus me perguntava, vai ter um trabalhão com ele. Mas você está disposto a renunciar à sua própria vida para que ele viva? É a pergunta que eu falo para você aqui. Você está disposto a renunciar àquilo que você acha que seria uma ótima oportunidade? Talvez que seria, é a melhor oportunidade da minha vida, não posso perder, mas Deus está falando, não pega, porque vai te levar para um mau caminho. Você está disposto a renunciar? E eu estava naquela situação. Deus, naquele momento, ele estava me perguntando, teu filho, o teu futuro vai ser esse. Mas, o que você pode fazer hoje para mudar o teu futuro? Hoje. E naquele momento de hospital, ele praticamente havia morrido, os óculos dele já tinham murchado, a respiração dele estava saturação 50 e baixando, 50 e baixando, 7 médicos à sua volta. E naquele momento me ajoelhei e fiz uma oração. Senhor, eu aceito o meu filho do jeito que ele é. Eu vou cuidar dele. Eu vou cuidar. A minha vida toda. Custe o que custar. Mas eu vou criar. Eu vou cuidar dessa criança. Porque Deus me entregou. E se Deus me entregou, eu não vou renunciar à vida dele por um prazer ou por algo. Eu não vou renunciar. E agora eu te entrego a minha vida para o reino de Deus. Se o Senhor vir fazer um milagre na vida dele e ressuscitar meu filho agora, já estava dado como morto. Na mesma hora, todo o ambiente do hospital começou a se encher de uma fumaça, de uma Shekinah. O poder de Deus estava naquele ambiente. E naquela mesma hora, meu filho, de 33 de saturação para 99. Na hora. Os médicos assim olharam, peraí, sai da sala, mano. Sai da sala que tá acontecendo alguma coisa, mexendo nos aparelhos. Tava esperando pro aparelho, no final, praticamente tinha morrido. Começaram a mexer, eu saí da sala morrendo de chorar. Eu não parava mais de chorar, uma contrição havia tomado minha vida. Fortíssimo, meu Deus! E eu nunca chorei na minha vida como eu chorei naquele dia. Eu senti a presença de Deus. Ele dizendo, sou eu que faço acontecer. Tá aí o milagre, do jeito que você decidiu, pediu. Do jeito que você pediu. E aí, hoje o evento tá ligado a isso. Porque eu nunca imaginava procurar fazer uma cirurgia. Deus me deu uma direção. Procura fazer a cirurgia dele. E existe a cirurgia? E existe a cirurgia. Eu fui atrás, existe a cirurgia. No Brasil, onde que No Estados Unidos. Essa cirurgia tem um custo elevadíssimo. E aí, o evento se chama Aviva Milagres. E por quê? Porque é um milagre. E por que avivamento? Porque eu recebi uma resposta de Deus para essa geração. Eu sou uma avivalista desse último tempo. Eu gravei 4 capítulos de um podcast, está no YouTube. Depois você me pergunta aqui no Instagram, no YouTube. Eu vou deixar aqui sobre avivamento. Tem várias faces ainda do capítulo desse avivamento. Mas eu falo sobre avivamento. E esse evento, Aviva Milagres, ele vem para cumprir uma agenda do céu. A primeira, generosidade. Quando Deus me deu a visão, eu acreditei, é possível. Eu fui atrás e Deus abriu portas para mim incríveis. E nesse evento, eu vou ter a oportunidade de falar ainda como se deu a questão do Paulo Vieira ser uma pessoa que ele olhou para mim e disse assim, Arthur, vou fazer os eventos quando fosse necessário para que o teu filho possa fazer cirurgia. Meu Deus. Eu vou te contar como foi isso se eu tiver uma nova oportunidade. Mas o evento Aviva Milagres vai ter Paulo Vieira, André Fernandes, outros grandes nomes. Vai ser aqui em Alphaville e você não pode ficar de fora. É um chamado. 11/11, 11 de novembro já está marcado. Já anota aí. Anota, eu tô revelando em primeira mão aqui no podcast. E a pergunta que tu vai falar, o cara do outro lado tá empolgado agora, quer comprar, onde ele vai achar? Ele vai achar no bio da minha link, eu vou liberar a partir de segunda-feira, que o episódio vai lá. Isso, então a partir de hoje, você que tá assistindo, a partir de hoje... Já fica na expectativa. Já fica na expectativa, eu vou ficar criando... Qual que é o Instagram? O Instagram é o meu, @Arthur, ARTUR, Lima1, tá? Você vai encontrar no meu Instagram. Me segue aí, porque você vai receber revelações do céu. Esse evento vai marcar a sua vida com um avivamento. Existe uma janela profética, Joias, para esses 3 últimos meses do ano e para o ano de 2024. Vai ser o ano do avivamento. O avivamento já está disponível. Os próximos anos serão a época em que mais vai se encher templos.
Vai ser um chamado. O avivamento já está disponível. Não significa também que ele já iniciou. Ele iniciou aonde? Na minha casa. Ele iniciou aonde? Na minha família. Você que quer viver já o avivamento na sua vida, precisa buscar no seu quarto de oração. Você já pode viver esse vinho novo que vem sobre o Brasil. Existe uma janela profética. Esse evento vem para marcar isso. Mas principalmente, nós vamos conhecer a face da generosidade de Deus. Vai ser o dia todo? O que é ser generosidade? Como é que é a noite? Praticamente vai ser o dia todo. A gente vai iniciar talvez 3 horas da tarde, vai até a noite, porque vão ter muitos palestrantes, vai ter muitos levitas, grandes pessoas de grande louvor no Brasil todo vão estar lá também. A gente ainda não vai revelar, mas já fica ciente que vai ter. Na dúvida, você vai no Instagram dele, a partir de hoje que você está vendo esse podcast, corre lá e ele vai passar todas as informações lá. O Aviva Milagre tem como uma base principal, Osés, que eu quero profetizar na sua vida aqui. Profetizar nesse podcast. Ele vai fazer algo novo. Ele vai fazer algo novo. De uma forma nova. Sobre tudo novo. Existe algo novo nascendo sobre o Brasil. Existe algo novo nascendo sobre nossas vidas. É o grande avivamento que está vindo sobre a igreja, sobre tudo, e você não pode ficar de fora. Você faz parte. Você tem que comprar um ingresso, não é do Aviva Milagres, não. Ou comprar um ingresso do avivamento. Sabe qual é a compra do ingresso do avivamento? Arrependimento. É a chave para viver o avivamento na sua vida. Se arrepende, olha para trás. Olha para trás. E começa a viver algo novo. Meu amigo. Meu Deus, que poderoso. Que poderoso. E eu tô aqui pensando, rapaz, nem começou o podcast, cheguei ao fim do podcast. Eu ia falar tanto aqui sobre generosidade, olha, meu Deus. A gente vai ver minha agenda com a sua aí. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Porque, gente, é muita coisa. Vocês viram que a gente abriu muitos leques, não vamos conseguir fechar tudo aqui. Meu Deus, a gente, né, o nosso podcast aqui, ele vai em média aí, o máximo até 1 hora ali. Mas, meu amigo, eu queria que você deixasse uma mensagem final. A gente vai ter que continuar, porque não tem como. O pessoal vai ficar bravo comigo ali depois, porque a gente abriu muito conteúdo interessante, inclusive depois sobre ciclos. E a gente vai marcar, fica ligadinho. Vamos marcar. No Instagram dele, no meu Instagram. A gente Bora. vai marcar pra retomar esse assunto aí. Fechou. Beleza? Mas Fechou. eu queria que você deixasse um recado final para esses empreendedores Bora. que segue o pessoal ali. Deixa uma mensagem final para ele, por favor. Ó, a mensagem final está em generosidade. E eu tenho que falar para todos que estão aqui. Generosidade é o que você precisa hoje, Oséias, para abrir todas as portas da sua vida. Plante sementes de generosidade. Existe uma coisa que poucos veem. Quando Deus foi criar a terra, a cada coisa que ele faz, ele fala assim, e viu isso, e era bom. Eu tenho que te falar uma coisa. O princípio da generosidade atesta de quem é bom. Que existe bondade no seu coração. E quando Deus está falando, e viu Deus, que isso era bom, na criação de todas as coisas. Sabe o que ele estava falando? Ele chamava Jesus, que era a luz, a primeira coisa que ele trouxe para a criação. E chamava o Espírito Santo. Vamos lá, vem cá. O Espírito Santo parava sobre as águas. Vem cá, vem cá, vem cá. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Isso aqui é bom. Criar os céus e a terra é bom. Sabe o que ele estava falando ali? Ele está falando assim, ó. Eu estou vendo que isso é bom. E a minha vontade é boa. É tão boa. É tão bom ser generoso que eu vou criar o próximo dia. Nós vamos vir no próximo dia e criar algo novo. E vinha no próximo dia e criava algo novo. Ele criava algo novo e era bom. E todavia, todo dia, quando ele criava, ele falava, e viu Deus que isso era bom. A generosidade vai te levar em níveis que você nunca imaginou. Seja generoso. Plante algo na vida das pessoas. Seja em dar algo. A felicidade maior é dar que receber. Dê. E o que é mais incrível? Que a generosidade te leva a ciclos da tua vida que você nunca imaginou. Te leva à cereja do bolo da criação. Qual é a cereja do bolo da humanidade? Qual? Da terra. Você sabe qual é? Qual é? Quando Deus ia fazendo o que era bom e viu Deus que isso era bom, ele chegou no último estágio da generosidade dele e criou o homem. Pronto, aí fechou com chave de ouro. E o melhor, criou o descanso. Sim. Né? Mas o mais importante, a cereja do bolo foi o homem. Agora, todo pintor, quando faz o seu quadro, a sua paisagem, quando ele criou toda a terra, ele deixou uma assinatura. Foi o homem. O homem, ele deixou a impressão da generosidade de Deus. Experimenta na tua vida viver a generosidade de Deus. Eu estou vivendo o favor de Deus, porque eu renunciei tudo para servir a Ele.
Caraca. Inclusive, pegando essa palavra de generosidade, a gente tá fechando esse podcast, você pode ser generoso. Exatamente. Compartilhando. Exatamente, compartilhando. Por quê? Porque isso aqui com certeza impactou muito a sua vida e pode impactar a vida de outras pessoas e você pode ser um canal de bênção. Pegando esse link, compartilhando lá nas suas redes sociais, compartilhando no grupo de WhatsApp que vai impactar a vida de outras pessoas. Meu amigo, a pessoa que gostou de você, quer ir lá, quer te seguir, repete mais uma vez a sua rede social. Arthur, A-R-T-U-R, não tem um H, R, Lima 1, tudo junto. Fechou. Não tem erro. Fechou. Meu amigo, quero te agradecer. É um tempo corrido aqui muito bom Gratidão, estar com você aqui. Gratidão mesmo. A gente vai retomar esse assunto aí no próximo momento. Gratidão, te dar um tempo do seu dia para estar vindo aqui, transbordando a vida das pessoas. Eu fico feliz, parabéns pelo podcast. Esse podcast vai crescer. Amém. Eu recebo. Amém? Amém. Obrigado, gente, pessoal. Gratidão. Até a próxima semana. Fica com Deus. E não esqueça de compartilhar e já se inscrever no canal. Tchau, tchau. Uau.